Bom dia, gente. Essa aqui é o nosso encontro sobre Segunda Guerra Mundial. Vamos falar então sobre o final do conflito, né? As repercussões, como é que o conflito ele vai terminar. Você vai levantar muitas questões também éticas, né? Muitas questões morais sobre o que vai levar ao final da Segunda Guerra Mundial, o que ela deixou para a gente, né? De certa maneira, o mundo que surge após a Segunda Guerra Mundial é o nosso mundo, que é o mundo da Guerra Fria, das tensões, né, bipolares entre União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda hoje é a grande potência mundial. A União Soviética não existe mais, mas está aí a Rússia e o Putin está aí também. Então, é importante a gente conhecer o final da Segunda Guerra Mundial, os desdobramentos e a influência que terá, que nós somos fruto até hoje, né? Tem muita gente, há pouco tempo, acho que foi o que ontem ou anteontem, eu vi a notícia de que na Alemanha pegou-se um senhor de 95 anos, né, acima de qualquer suspeita, aquele tiozinho que você vê na praça andando de apoiador, jogando dominó na praça com um capzinho dele, né, alemão, suspensório. Você pensa, que vovô bonitinho, né? O cara era um guarda da prisão de Auschwitz, um nazista desgraçado, sabe? Foi julgado. Não sei se ele foi julgado, condenado à morte, prisão perpétua, o que que faz, mas é importante julgar para mostrar que houve realmente um holocausto, como muitos hoje em dia tentam até mesmo negar a existência do holocausto. Por isso a história ela é tão importante. Não querendo desfazer das demais disciplinas dos nossos colegas, né? Independente de preferências pessoais, a história tem esse caráter ético, né? Manter a memória. A Agatha fala, a Letícia, tem até um filme, sim, tem vários filmes sobre julgamento de nazistas. A Agatha diz, sim, tem gente que acha que nem existiu. Pois é. Ana Clara, cancelaram a sentença de 2 anos dele. Pois é, de um cara que acredita que não existe o Holocausto. Sabe o que é, gente? Porque na história existe também uma disputa de discurso, né? Alguns grupos querem tomar o discurso, mudá-lo para legitimar e justificar certas políticas da atualidade. Eu não conheço esse filme. Letícia Posso fala de um cara que acredita que não existe o Holocausto. Esqueci o nome do filme. Álvaro, seja bem-vindo, Álvaro. Você não perdeu muita coisa, não. Eu estava conversando besteira mesmo, Álvaro. Tranquilão. Seja bem-vindo. Tem um filme que se chama O Eleitor. É um filme muito bonito da história de um rapaz que se apaixona por uma mulher mais velha. Ela é analfabeta e ele é apaixonado por literatura e ela também. Ele passa a ler para ela vários clássicos da literatura e ela gosta que ele leia para ela. E depois ele descobre que ela também foi uma guarda em Auschwitz, né? Mesmo sendo mulher, ela foi guarda. Ela é julgada e ela é condenada, acho que à prisão perpétua. Então, mas ele nunca deixa de amá-la, né? Mesmo depois de casar, tendo filho, ele nunca deixa de amá-la e ele faz assim, ele grava um monte de fitas cassete com livros, né, que ele vai lendo e manda para ela. É um filme muito bonito, independente, né, do que ela tenha feito, né? É uma história bonita, uma história de amor que surge de uma coisa terrível. Tem vários filmes, né, sobre esse momento que é tão catastrófico. Ele não é somente catastrófico, ele é traumático porque ele expõe o que é de pior no ser humano. O povo mais inteligente, o povo, Letícia Posto diz, é negação o nome do filme. Vou procurar, tá, Letícia? Obrigado pela indicação. É bom até trazer essas informações para a gente. Muito obrigado. Então, gente, e interessante que durante a Segunda Guerra Mundial as pessoas diziam que não sabiam da existência dos campos de extermínio. É diferente de campo de concentração. Um campo de concentração não necessariamente um campo de extermínio, por mais que possam haver mortes. Agora, Auschwitz, entre outros tantos campos, né, de trabalhos forçados, era campos assim para extermínio, né, a solução final do Hitler para os judeus. E não queria nem os judeus chegam a fazer levantar uma ideia, né, antes mesmo da Segunda Guerra iniciar, que a ideia deles era simplesmente assim, já que o Hitler não nos quer na Alemanha, que o Hitler ajudasse os judeus a irem para a Palestina, né, que hoje é o Estado de Israel.
e eles chegam a fazer quase tentam fazer um acordo com ele. Você não gosta da gente, não gosta de você, então deixa a gente ir embora. Não, é questão que ele não quer. Ele não queria simplesmente se livrar dos judeus. Simplesmente ele queria extirpar os judeus da face da terra, né? É isso que ele buscava fazer. Então, gente, nós paramos na semana passada, no meio, né? No primeiro round que eu falo, o primeiro round foi vencido de forma assim, nocaute, né? Praticamente um nocaute técnico, o primeiro round da Segunda Guerra Mundial. A gente achava que os aliados tinham sido nocauteados, estavam nas cordas, caíram, e a vitória do primeiro round é com certeza do Eixo, né? O Eixo parece uma força invencível, tirando a Itália, que a Itália só leva porrada. A Itália tentou invadir a Grécia, levou porrada. Tentou tomar o canal de Suez, no norte da África, tomou porrada. Na Tunísia, tomou porrada. Né? Os italianos só faziam besteira. Diz que o próprio Hitler chegou para o Mussolini e falou: pô, não, Mussa, é o seguinte, seus garotos são legais, mas pô, eles não têm o mesmo traquejo, não têm o mesmo treinamento. Vamos deixar o pessoal treinar um pouco mais, aí sim você começa os seus ataques, sua maldade no mundo. Só que o Mussolini queria assim: não, se o Hitler está fazendo, eu vou fazer também. E aí o exército alemão teve que salvar várias vezes o Mussolini das suas atrapalhadas. Mas os aliados estavam praticamente derrotados, né? Somente a Inglaterra resistia. A França, como a gente viu, foi tomada, o território todo da França. O governo direto nazista tomou Paris. Um governo fantoche de puxa-sacos franceses dos nazistas teve sua sede na República de Vichy, que é o sul da França. Então a França estava dividida praticamente ao meio. A resistência francesa vai existir no submundo da França, né? Vai ter pessoas que vão lutar contra o domínio nazista na França. Na Itália também vão ter os partisans. Os partisans são pessoas comuns que vão lutar contra o fascismo. Na verdade, Agatha, a Itália ela trocou de lado na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial não é que ela vai trocar de lado. Ela é a primeira do eixo a ser derrotada, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Que bem que ela troca de lado. É porque o Mussolini, associado ao Hitler, tantas derrotas, o povo começa a ficar realmente, pô, para onde esse cara nos levou? Por isso que é importante a gente conhecer a história, para a gente não tentar, a gente começar a ver assim, cara, tem líderes que nos levam realmente para o abismo. Então, os Estados Unidos estão do outro lado do Atlântico, não querem saber de entrar na guerra, a guerra é dos europeus. Então, só sobrou a Inglaterra, né? A Inglaterra, depois da Batalha da Inglaterra, quando a Luftwaffe alemã bombardeou duramente as cidades londrinas, as cidades inglesas. Londres foi reduzida a escombros, mas mesmo assim o povo britânico corajosamente resistiu, né? Inflamados em grande parte pelo discurso do Churchill. O Churchill ia lá, olhava, fazia aquelas inspeções falava com o povo, né? Ele ia para a rua falar com o povo, por isso que ele é um grande estadista, tanto que a direita gosta de retomá-lo, né? De pegar a figura do Churchill hoje em dia. Tanto é que o nosso grande líder, né? Ele sempre fala do Churchill, até quando tem frases que o Churchill não disse, que o Churchill era um cara de um raciocínio muito veloz, sarcástico, mordaz, não tinha papa na língua, aquele humor britânico, né? Elegante, mas mordaz. Então, gente, o que vai levar os americanos a entrar na Segunda Guerra Mundial, gente? É o Japão. O Império do Japão estava se expandindo pelo Pacífico, onde os Estados Unidos também tinham interesses, né? Nós vimos que o exército japonês na Ásia foi extremamente cruel, muito violento. O ataque a Nanquim é um massacre, morreu mais de 100 mil pessoas nesse ataque. Os soldados japoneses extremamente violentos, e não ficou restrito apenas à China, né? Eles também tomaram o sudeste da Ásia, né? A Indochina, da França, a Birmânia, que estava nas mãos dos ingleses. Eles só não invadiram a Tailândia, que na época era chamada de Reino do Sião, porque é o único país que ficou do lado do Japão, né? A Tailândia, o rei da Tailândia, ele fez um acordo com o Japão, era aliado do Japão, por mais que não tivesse participado muito de combates, coisa e tal. Portanto, é o único país que não é invadido pelo Japão. O Japão, então, se mostrava como o salvador da Ásia.
expulsando os bárbaros ocidentais, né, os imperialistas da Ásia, mas na verdade só queriam substituir os imperialistas ocidentais pelo Império Japonês. O Império Japonês cresce rapidamente, expulsa os holandeses da Indonésia, da Malásia, das ilhas do Pacífico, os ingleses, os franceses e até os americanos na ilha de Guam e nas Filipinas. Então, os americanos começaram a apreender navios japoneses, a apreender mercadorias japonesas. O Japão o que hoje a China é o que era o Japão nessa época. Produtos de baixa qualidade, em larga escala e muito baratos eram fabricados no Japão e exportados para o mundo todo. E essa economia, essa indústria feroz japonesa, é o que sustentava a expansão imperialista japonesa. Porque o Japão, muito faminto de recursos naturais, de combustível, de alimento, invadiu o sudeste da Ásia, por exemplo, que é hoje o Vietnã, na época chamada de Indochina francesa, era vital para o Japão, porque o Japão não conseguia produzir arroz suficiente para a população e para o exército. A população japonesa, muito sofrida, né? Ela trabalhava duramente, um trabalho exaustivo para sustentar essa máquina de guerra, não tinha direito de trabalho. Então, e a própria ideologia japonesa, né, que o governo passava para os japoneses, para os cidadãos, é que eles deveriam se sacrificar pelo imperador, pelo império, cada um fazendo sua parte. Todo mundo seria um samurai, né? O samurai jura lealdade ao senhor dele e se sacrifica, luta até o fim. Então, esse é o pensamento que guiava os japoneses da época. A Agatha pergunta, até hoje é uma população sofrida, né? Hoje em dia não, né? O Japão é muito rico hoje. O Japão está numa crise há 20 anos e está estagnado. E ainda assim é a terceira maior economia do mundo. Mas é claro, é uma economia interessante, porque mesmo no campo, eu acho que hoje em dia a população do campo é muito menor, é mais de idosos, né, vivendo no campo. Mas hoje em dia o Japão é autossuficiente em arroz, é uma coisa incrível, eles aproveitam cada pedacinho disponível. Eu não sei, aqui você tem aqui em Campo Grande, no meu bairro aqui tem muito campo, assim, terreno baldio. Lá qualquer terreno baldio é aproveitado para plantar arroz, por exemplo, legumes, verduras. Agora, é claro, Vitor Manuel diz, ele sofre também por sua localização geográfica. Tem essa questão toda. Mas quando eu quero falar aqui de sofrimento do povo japonês é que, mesmo sendo um país agressor, a população vivia na miséria, trabalhando muito, 12, 14 horas por dia, se alimentava muito mal, né? Hoje em dia não, o Japão é um país muito rico, um país meio de classe média, né? Mesmo que lá se ganhe bem, o custo de vida é muito alto, meio que a população, 80% da população a gente pode enquadrar em classe média baixa ou classe média média, né? Não é a classe média rica dos Estados Unidos, né? Mas é uma classe média. Hoje em dia não, hoje em dia é um país muito rico, né? Um país com uma qualidade de vida muito superior para o dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, mas não tem a qualidade de vida do Japão. Mas na época o Japão é um país pobre, né? E ao mesmo tempo rico, um exército monstruoso, uma marinha de guerra monumental, e aí eles usam essa marinha de guerra para atacar Pearl Harbor. Os Estados Unidos ficou lá instigando. Os americanos fazem de conta hoje em dia, né? A narrativa oficial dos Estados Unidos é que eles foram atacados sem ter feito nada, mas na verdade os Estados Unidos ficou instigando o Japão, apreendendo navios, congelando o capital industrial japonês aplicado nos Estados Unidos, as empresas japonesas foram confiscadas. Cara, isso tudo era uma forma de você pressionar o Japão. Então, os Estados Unidos sabiam que os japoneses, cedo ou tarde, iam atacar eles. Eles sabiam disso. Eles sabiam que o Pearl Harbor seria invadido e seria tomado. Não sabiam quando, né? E hoje em dia é difícil dizer se eles poderiam prever o dia, a hora, né? Mas o Japão fez uma estratégia brilhante, eu acho brilhante, tem que se dizer, digna de nota. Eles conseguem pegar uma esquadra monumental, transportá-la pelo Pacífico inteiro, chegar até mesmo o Havaí, né, que já são os Estados Unidos, e os americanos não notaram, cara. Por isso que alguns conspiradores, teoristas da conspiração dizem, não, os americanos sabiam, mas deixaram os japoneses atacarem para poder ter um motivo. Eu acho que não. Acho que o Japão deu uma cartada, destruiu quase toda a esquadra americana, né, com ataque maciço de torpedos, seus navios, principalmente a Força Aérea japonesa, poderosa também, com seu Zero, Mitsubishi Zero. E então, o dia da infâmia é a entrada dos Estados Unidos na guerra em
41, em junho de 40, tá? O Japão, os Estados Unidos entram na guerra. E aí, então, temos a Batalha de Midway. A Agatha fala, fora que eles, os Estados Unidos, não atacaram um local militar. Eles foram, assim, em resposta, bem notado, Agatha, em resposta, os Estados Unidos fazem um ataque também muito interessante, né? Porque o que os Estados Unidos fazem? Eles pegam um porta-aviões gigantesco, né? Tipo dos Estados Unidos, um que sobrou, que não foi bombardeado, né? Que estava fazendo manobra e não foi bombardeado. Eles colocam bombardeiros. Você deve entender que o bombardeiro é um avião muito grande. Eles botaram vários bombardeiros dentro em cima de um porta-aviões, mandaram para perto do Japão e bombardearam Tóquio, né? Então essa foi a resposta. O Japão atacou uma base militar, mas os Estados Unidos, em represália, atacaram duramente civis, né? Tóquio era a capital de civis. Mas isso aí foi para mostrar que não se brinca com os Estados Unidos. Então, o Japão e a própria Alemanha nazista desdenhavam dos americanos, achando assim, eles são fracos, são os gordos fracos, preguiçosos, covardes, a gente vai dar uma surra neles, vão ficar quietinhos. Mas o que aconteceu? Mesmo sendo uma democracia, lembrando que para o Império Japonês e para a Alemanha nazista, democracia é um sinal de fraqueza, mas a população americana, então, pegou aquilo para si e teve, então, uma procura muito grande por alistamento. Os homens se voluntariavam e não existia, como acho que até hoje não tem alistamento obrigatório nos Estados Unidos. Então, os caras foram por livre e espontânea vontade. As empresas americanas se reuniram com o governo e, então, decidiram apoiar o esforço de guerra dos Estados Unidos. Então, a Rolls-Royce, fabricante de carros de luxo, fabricou os motores dos tanques. A Boeing, Boeing, agora eu não lembro, começou a fabricar o motor dos aviões. A Jeep, né? 4x4, até hoje é sinônimo de 4x4 é o Jeep. Então, as empresas americanas se mobilizaram no esforço de guerra. Então, a primeira batalha, a Batalha de Midway, a marinha de guerra japonesa parecia uma coisa devastadora, era monumental. Os japoneses tinham um navio chamado Yamato. O Yamato e o Musashi eram dois cruzadores imensos. Eles são maiores, eles eram maiores do que um porta-aviões. Vocês têm noção de que um porta-aviões é gigantesco e um navio apenas de combate, né, que é um destroyer, apenas com canhões, monumental, uma coisa assim que até os navios americanos ficavam pequenos. Mas o problema do Japão era inteligência. Os americanos tinham um sistema de inteligência, de captura de informações via rádio, decodificação de mensagens que os japoneses não tinham. Os alemães tinham, né, que era a Enigma, que era uma máquina codificadora quase inquebrável o código, mas os japoneses não tinham, cara. Isso é impressionante. E aí, então, os japoneses tinham o almirante Yamamoto, que era um gênio militar, um cara sensacional, mestre mesmo, não era maluco como o pessoal do exército, era um cara centrado, até muito humanista, de certo ponto, apesar de ser um militar, ao contrário do exército, que era brutal, a marinha de guerra japonesa era mais profissional, não era tão brutal assim, mas eles são derrotados pelos americanos na Batalha de Midway. Se os japoneses tivessem ganho essa batalha, dificilmente os Estados Unidos teriam ganho a Segunda Guerra Mundial. E aí, então, dá um plot twist. Os americanos conseguem derrotar a marinha, praticamente destruir a marinha de guerra japonesa, né? E foi um lance de sorte, foi um lance de ter informação. Então, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, a informação, a inteligência é a coisa mais importante. Se vocês já viram aquele filme com o Cumberbatch, que é o Benedict Cumberbatch, que é aquele do criador do computador, né? O cara que vai quebrar o código da Enigma, que o Turing, Alan Turing, é um filme muito bom. Eu não sei se ainda tem no Netflix, mas é um Já vi esse filme. Filmaço, né? Um filme muito bonito até bom porque você vê o crime que praticaram com ele até a década de 80 na Inglaterra. Olha só, a Inglaterra tem uma tradição de tolerância política, né, da democracia moderna, tratavam os gays, homossexuais de uma maneira tão brutal como trataram o Turing. Não merecia. Um cara que, sem ele, a Inglaterra e os Estados Unidos não teriam ganho a Segunda Guerra, com certeza. Então,
o Japão é derrotado na Batalha de Midway. Aí os Estados Unidos começam a pensar o seguinte: olha, o Japão era poderoso, mas sem sua marinha de guerra não é mais nada. Então, vamos concentrar no Hitler. E, curiosamente, não são os Estados Unidos que declaram guerra ao Hitler. Os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, apenas ao Japão. Mas o Hitler é que declara guerra aos Estados Unidos. Muita gente fala, mas ele não era aliado do Japão? Sim. O pacto com o Japão e Itália da Alemanha é o pacto anti-Comintern, é de combate à expansão do comunismo no mundo, não contra os Estados Unidos. Até hoje isso há muita especulação em si, por que o Hitler fez isso, né? Se ele, teoricamente, né, quando a gente vê no livro dele, muito do que ele falava, ele não queria muito, ele não estava interessado tanto assim na América. Para ele, a América tanto fez, tanto faz. O negócio dele era a Europa, o norte da África, o Oriente Médio, a Rússia, né? O novo sistema mundial que ele imaginava era isso. E talvez até a América Latina, né? Já que muitos dos regimes daqui da América Latina, Brasil, Getúlio, o da Argentina, né? Entre outros, tinha uma certa quedinha pelo fascismo. Não digo pelo nazismo, né? Por isso que muita gente fala assim, o Getúlio era nazista, era fascista. Não, ele era de outra coisa, mas que ele tinha uma certa tendência, ele era autoritário, obviamente, era o ditador enquanto estava o Brasil, no governo dele, esse período da Segunda Guerra, ele é um ditador, é um governo autoritário, mas com características próprias, tá? A gente não pode reduzir o Getúlio Vargas a uma cópia do Mussolini, né? Ele é fruto da nossa história, né? Diferente da história da Europa. Né? Não estou dizendo que hoje em dia não possa haver políticos e intelectuais que se espelhem no fascismo. Estou dizendo que o Getúlio Vargas ele era outra coisa. Populista, pai dos pobres, mãe dos ricos, né? Como se diz, né? Mas não fascista. Mas que tinha um pezinho, tinha, né? Tinha sim, né? Mas isso era uma tradição do Brasil, cara. Os militares brasileiros tinham uma amizade muito forte com a Alemanha, não com os Estados Unidos. A gente deve lembrar que, até hoje, para o Brasil, os Estados Unidos é o primo rico que pode ser também perigoso. Né? Mesmo durante a ditadura militar de 64, os Estados Unidos eram o grande aliado contra o comunismo, sim, mas também era visto com um pé atrás. A Agatha Cristina fala, o professor e o negócio da siderúrgica, pois é, a gente vai falar disso do Getúlio Vargas, ele faz aliança com os americanos. Então, gente, vamos falar rapidinho aqui sobre o papel do Brasil nisso tudo. Quando os Estados Unidos decidem, então, que o negócio é focar na Europa, libertar a primeira Europa, depois da cabo do Japão, primeiro derrotar o fascismo e o nazismo na Europa, o Brasil tem um papel muito importante. Por quê? Porque eles pensavam, o Churchill pensou no seguinte, ele imaginou que a Europa dominada pelo nazismo era tipo um crocodilo, porque todo o litoral norte, tirando, é claro, a Inglaterra, todo o litoral norte da França, Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, o Hitler ele fez uma linha de defesa muito grande nesse litoral, ele cercou esse litoral, em defesas muito, muito fortes, mas muito mesmo, quase intransponível. Então, o Churchill fez uma analogia com um crocodilo. O crocodilo ele tem a couraça por cima. Mas qual o ponto fraco do crocodilo? A barriga. Então ele pensou, o ponto fraco do Império Alemão, né, do Reich, do Terceiro Reich, é a Itália. Então a gente tem que esfaquear o crocodilo pela barriga. Então a primeira coisa é expulsar os nazistas e os italianos do norte da África, né? Privá-los do combustível do Oriente Médio, eles estavam de olho. Então, para invadir o norte da África é necessário o quê? O Brasil, o Nordeste brasileiro, Natal, o Rio Grande do Norte era o ponto mais ao leste da América e o mais próximo da África. Então, para os navios, para os aviões poderem sair da América para a África, tinha que sair daqui do Brasil. Daí o presidente Roosevelt faz um acordo com o Getúlio Vargas, tem aquele esforço de cooperação com a América Latina. Então, para acabar com aquele mal-estar de desconfiança da América Latina e angariar o apoio da América Latina, faz um esforço monumental, porque
empresários, políticos, filósofos, intelectuais, escritores e artistas vêm para a América Latina fazer palestras, visitar políticos, para angariar o apoio da população da América Latina, dos seus governos também. Daí surge, né, o Zé Carioca. Não só o Zé Carioca, como outros personagens também da Disney são inspirados na cultura latino-americana. Eu acho que no Prime Video tem um filme do Zé Carioca. Se vocês puderem dar uma olhada, é interessante como o Rio de Janeiro é representado, né? Mas não só o Rio de Janeiro, a Argentina também tem a história do Mickey caçando tatu bola na Argentina, o aviãozinho no Chile, tá? O gaúcho no Uruguai, que é o Pateta, é um gaúcho, e, é claro, o Zé Carioca é a criação mais emblemática da Segunda Guerra Mundial, né? É o acordo de boa vizinhança e o acordo, como disse a Ágata, da Companhia Siderúrgica, o apoio da capital, de emprestar capital, know-how, tecnologia para criar a siderúrgica aqui, desenvolver a indústria. Então, Getúlio Vargas, que era uma raposa velha, se aproveita disso, né? E está certo, né? Ele não tem ninguém inocente nisso. Você quer a nossa apoio, a gente dá, beleza. Então, borracha também. O Brasil passa a produzir borracha novamente. Um exército imenso de trabalhadores saem do Nordeste e vão para a Amazônia extrair o látex das seringueiras. Isso vai ser uma catástrofe também. O governo americano dá um dinheiro para custear isso, porque quando o Japão invade o sul da Ásia, que era a produção de borracha dos ingleses e franceses, toma toda aquela produção. Então, os ingleses, franceses e americanos ficam sem borracha. E sem borracha não tem guerra, cara. Não tem pneu de avião, não tem correia de motor. Até mesmo quando você pega uns documentos e amarra com elástico, né? Há um esforço de guerra muito grande, uma demanda muito grande para o esforço de guerra de borracha. E aí o Brasil entra, então, por dois motivos, né? É a maior potência da América do Sul, mas também o seu espaço, né? O seu território no Nordeste, a mão amiga dos americanos, né? No desenvolvimento, né? da região, e o látex, que é muito importante. Então, do Brasil, ataque-se o norte da África, toma-se o norte da África. Tinha um cara chamado a Raposa do Deserto, que era um general alemão genial, um cara sensacional também, um mestre da estratégia. Aliás, tiveram um grande desafio enfrentando ele na África, mas conseguem vencê-lo. E é um dos caras que vai tentar planejar a morte do Hitler também, porque ele viu que Hitler estava levando a Alemanha à catástrofe. E então ataca-se a Itália, aí o Brasil participa diretamente, né, com seus pracinhas, e tem um destaque muito grande, sem treinamento, sem equipamento para frio, sem armamento. Tudo isso é garantido pelos americanos, treinamento, que a primeira leva de pracinhos que foram todos dizimados, todos morreram. Mas graças ao trabalho dos americanos, à amizade com os americanos, o exército brasileiro, então, se destaca na Itália e ajuda a vencer a Itália. O Mussolini, então, é executado pela própria população. Ele é preso 3 vezes. 3 vezes o Hitler salva ele. Na terceira, o povo mesmo pega ele, lincha ele, dá uma surra nele, na amante dele, executam ele, né? Fuzilam e penduram de cabeça para baixo num posto de gasolina. Esse é o fim do filho do milênio, né? Do criador do fascismo. E a partir daí, então, a Alemanha tenta invadir a Rússia, pegando ao sul, buscando os campos de petróleo da parte oriental da Rússia, que era muito importante para manter a Blitzkrieg funcionando. E aí, então, tem a Batalha de Stalingrado, uma batalha terrível. Morreu muito civil do lado dos russos, mas a coragem, a tenacidade dos russos, sabendo que se eles perdessem, toda a Rússia estaria condenada, fez com que em Stalingrado eles se mantivessem firmes e vencesse. A primeira derrota alemã, então, na Europa, é contra os russos. Os russos, então, dão uma surra em Stalingrado. Não esqueçam, a primeira derrota alemã na Europa é Stalingrado. A partir daí, então, dá o contra-ataque. Os russos começam a tomar a Hungria, a Romênia, a Bulgária, pegam todo o leste europeu, tomam a Polônia e invadem a Finlândia, né? Vão expulsando os alemães até que eles chegam próximo a Berlim.
mas os americanos e ingleses precisavam libertar a França. Então, em 1944, temos então o chamado desembarque da Normandia, a Operação Overlord, a maior operação militar da história. Mais de 3 milhões de soldados, cara. Uma coisa monumental para tentar romper a barreira dos nazistas na Normandia, que era o ponto mais importante, né? Mais próximo da Inglaterra, possibilitando a invasão, mas também uma região extremamente defensiva. O Hitler colocou toda uma linha defensiva. O Churchill tentou invadir, primeiro, só para testar, na Noruega. Cara, as forças que ele enviou para a Noruega foram totalmente destruídas. E aí, então, sim, pode falar, Agatha. Alguém quer falar, gente? Então, em abril de 45, a França está liberta. Eles conseguem, então, vão vencendo os alemães, vão expulsando, mas quem chega primeiro na Alemanha são os soviéticos. Quando os ingleses e americanos libertam a França, o Marechal de Gaulle, né, que era o líder da França contra os nazistas, pega os louros da vitória e bota-se como libertador da própria França, mas na verdade foram os americanos e os ingleses. A partir então, a Alemanha está lá no meio. De um lado você tem os franceses, ingleses e americanos, do outro lado você tem os soviéticos chegando. Mas quem chega primeiro são os soviéticos, né? E aí o Hitler se suicida com uma bala na cabeça e mordendo uma cápsula de cianureto. Ele pede para que os soldados lá no bunker dele joguem a carcaça dele, taque fogo, mas só que os soviéticos chegam antes, apagam e levam a carcaça dele imunda para algum canto, né, em algum bunker secreto na Rússia, está lá guardadinho como imundo, né, cara? Um cara desse a gente não pode nunca citá-lo sem xingá-lo, né? É quase uma obrigação moral. Gente, para a gente fechar aqui, que nós temos menos de um minuto. Então, em 30 de abril de 45, Hitler se suicida. Não discutam isso, tá? Ele se suicida, acabou. Acaba a guerra na Europa, mas no Oriente só vai terminar mesmo. O Japão, osso duro de roer, não queria se dar por vencido, né? Resistindo. Então, para não alongar a guerra, para morrer mais americano, e também tinha a questão da própria União Soviética podendo invadir o Japão pelo norte, tanto é que as ilhas Sakhalina, que eram do Japão, até hoje estão com a Rússia, né? Que a Rússia invadiu o Japão pelo norte. Só termina então com 6 de agosto, um dia terrível para a humanidade, não só para os japoneses, mas para todos nós, que é quando começa a era de terror nuclear. A bomba atômica em Hiroshima destruindo 100 mil almas num flash. Isso é uma coisa sem palavras, né? Em 9 de agosto, Nagasaki.